Que bom, Deus abençoe vocês. Culto da esperança. Quero trazer uma palavra para os irmãos com o seguinte título: Jesus, nosso grande sumo sacerdote. Jesus, nosso grande sumo sacerdote. Hebreus capítulo 4, versos 14 a 16. 14 a 16. Acompanhe a leitura aí, irmãos amados. Diz o texto: visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Jesus, o nosso grande sumo sacerdote. O autor aqui aos Hebreus, ele faz uma transição da palavra de Deus, de estar falando sobre a palavra de Deus, e também acerca do juízo de Deus, e aí, do juízo de Deus, porque no verso 13, preste atenção no texto bíblico, Jesus vai dizer, ou o autor aos Hebreus vai dizer: nada em toda a criação está escondido de Deus, tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos, e é a Ele que prestamos contas. Ele deixa de falar sobre esse assunto do juízo, de julgamento aqui, para falar de um sumo sacerdote que foi providenciado por Deus. Os versos 12 e 13 mencionam a palavra de Deus, mencionam o julgamento de Deus, mas agora, nos versos que lemos, 14 a 16, Deus está dizendo que apesar de Jesus vir na consumação de todas as coisas, lá no juízo final, para poder julgar o mundo, condenar pessoas, hoje, contudo, o Senhor Jesus, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso sumo sacerdote. Que diferença faz ter Jesus como o grande sumo sacerdote? Quais os benefícios de ter Jesus como o sacerdote? Eu quero, em primeiro lugar, que os irmãos percebam aqui a grandeza de Jesus. É isso que o autor, que a palavra de Deus está dizendo nesse versículo 14: visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote. Um grande sumo sacerdote. Ou seja, Jesus não é igual a Arão, o sumo sacerdote do Antigo Testamento. Jesus, ele não é nem as suas obras, digamos assim, como as obras de Arão. O que o autor aos Hebreus está dizendo é que o Senhor Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, é maior do que os profetas, é maior do que Moisés, maior do que Josué, é maior do que o próprio Arão. Jesus, ele é grande e grande sacerdote, amados irmãos, porque a Bíblia nos ensina que ele entrou nos céus, não é? E antes de entrar nos céus, o que ele fez? Ele realiza a obra redentora. Ele morre na cruz, e isso aqui na terra.
vivendo no nosso meio. E aí, agora ele exerce o ministério dele no céu. Por que ele é grande? Porque viveu entre nós, nos redimiu, e agora continua no céu exercendo o seu ministério. O verso 14 de Hebreus 4 diz que ele é um grande sumo sacerdote que entrou no céu, e ele é também o Filho de Deus. Sabe, irmãos, isso qualifica o Senhor Jesus para nos representar diante do trono de Deus. Não é qualquer mediador, não é qualquer pessoa que está diante de Deus, que intercede por nós, que fala em nosso favor. E esse que é o Filho de Deus, que nos representa, ele é compassivo com as nossas fraquezas. Ele é compassivo com as nossas fraquezas. O nosso advogado, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é grande porque ele transforma o trono de Deus de justo julgamento contra os pecadores, contra os nossos pecados, em trono de graça para os crentes. Para mim e para você, o trono de Deus não é trono para juízo, não é trono para julgamento, é trono de graça, é trono de perdão, é trono de cura, é trono de refrigério. Isso por causa de Jesus, o nosso sumo sacerdote. Veja o benefício de ter Jesus como sumo sacerdote. Quem não o tem, está perdido, está sem esperança. E veja bem, não existe mais sumo sacerdote na terra. Não existe mais sumo sacerdote na terra. Por quê? Porque na pessoa de Jesus o conceito sumo sacerdotal acha uma concretização plena. Está cumprido na pessoa de Jesus. Só Ele é o sumo sacerdote. Esse versículo é fantástico quando ele diz que o Senhor Jesus, ele entrou no céu, ou ele penetrou os céus. Irmãos amados, você sabe que o sumo sacerdote, ele podia uma vez por ano entrar no Santo dos Santos. Pense no Antigo Testamento, não era assim que acontecia? Uma vez por ano ele entrava no Santo dos Santos. E ele entrava e tinha que oferecer sacrifício para que Deus aceitasse o povo, para que Deus perdoasse os pecados do povo. Ele oferecia sacrifício por si mesmo e depois oferecia sacrifício para as pessoas, para que Deus os aceitasse. E esse sacrifício precisava ser repetido ano após ano. Era sempre assim. Mas a Bíblia diz que Jesus ofereceu um sacrifício único. A Bíblia diz que o sacrifício dele foi um sacrifício perfeito, foi um sacrifício completo, foi um sacrifício cabal. Ou seja, ele consumou, o Senhor Jesus, a obra de redenção. E aí ele foi exaltado. Você vai ver Filipenses capítulo 2 falar disso, que depois ele se humilhou, assumiu forma humana, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas depois que ele cumpriu tudo, ele subiu aos céus e foi exaltado por Deus de maneira maravilhosa, o Senhor Jesus. O que significa dizer então, presta atenção, que não existe mais barreira, nem para mim e nem para você, entre nós e Deus. Não existe mais um véu que nos separa. Não tem absolutamente nada que nos impede de estar na presença de Deus. Porque quando Jesus morre, e Ele ressuscita, e Ele sobe aos céus, Ele rompe essa barreira. Olha que coisa preciosa. No momento de luta, de dor, nas madrugadas da vida, naqueles momentos que você não encontra um apoio, que você não encontra um auxílio, que você não acha um médico, ou mesmo achando, você pode abrir seus olhos, mesmo que não possa sair da cama, e você sabe que naquele lugar está o trono de Deus, e Deus nele, pronto para ouvir a sua voz, sem barreira, sem que o seu pastor tenha que estar lá para pedir a Deus por você, sem que alguém tenha que mediar por você. Naquela hora, aonde você estiver,
O espaço está aberto, porque Jesus abriu o caminho. Você tem acesso ao trono de Deus. Olha que coisa preciosa. Irmãos, Deus invadiu o meu coração nessa manhã. Você tem acesso livre ao trono de Deus, porque Jesus penetrou o céu. Sabe uma outra verdade? Jesus, nesse verso 14, diz que Ele é confiável. Olha para você ver. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Apeguemo-nos firmemente, por quê? Porque Jesus, Ele é confiável. Como Ele entra no céu, como Ele cumpre tudo que Ele tinha que cumprir, o autor aos Hebreus agora está dizendo que nós devemos ficar firmes em nossa confissão, naquilo que nós cremos. Ele está dizendo, você não pode retornar os hebreus ao judaísmo, você não pode retornar aos caminhos antigos, você tem que ficar firme naquilo que você crê, você tem que ficar firme na pessoa de Jesus. As pessoas estão vacilando na fé, estão distanciando da fé, estão abandonando a fé, estão perdendo a motivação, porque existem coisas que não agrada, que não anima, que não encoraja. E eu achei interessante, essa semana, assistindo um pequeno vídeo do reverendo Arival Dias Casemiro. Ele diz, não tem nada que se faça que possa trazer o jovem para a igreja, ou para Jesus. Com isso ele não está dizendo que não tem que fazer programações boas, ele só está dizendo que para manter jovem na igreja e na presença de Jesus é necessário haver conversão. Ele está dizendo que se Jesus não entrar no coração, não adianta, você trabalha e faz quando para, vão embora, você trabalha, faz quando para, vão embora. Agora, quando o Espírito explode no coração de um jovem e o transforma de dentro para fora, a programação pode até ser sem graça, mas o autor da vida torna tudo gracioso. Então, acima de qualquer coisa, nós precisamos entender que nós não podemos abandonar a nossa confissão, porque Jesus é a nossa confiança. Temos que continuar caminhando firmes com Jesus. Jesus é grande. Segundo lugar, o texto fala da compaixão de Jesus. No versículo 15, nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas. Ele está falando aqui de compaixão. Ele está falando que o seu Salvador, que o meu Salvador é compassivo, é gracioso, é misericordioso. Ele não tem, ele entende, as nossas fraquezas, as nossas limitações. Ele conhece a sua estrutura, ele sabe até onde você consegue ir, ele sabe até onde você dá conta, sabe? Você não precisa ser o fortão, a fortuna, você não precisa fazer de conta que é, ele conhece você. Ele sabe da sua estrutura, da sua fragilidade. O Senhor trouxe a gente hoje, nessa manhã, para dizer, olha, eu sei da sua fragilidade, eu sei do que você passa, e mesmo sabendo da sua fragilidade, da sua estrutura, Ele não nos esmaga por causa das nossas fraquezas. Que fraquezas? Sei lá, irmãos, pode ser medo, pode ser as muitas tentações que nós temos que lidar com elas. Aliás, nesse mesmo versículo 15, o texto segue dizendo que Jesus enfrentou as mesmas tentações que nós. Ou seja, Jesus deixou os céus e veio até nós, Ele vestiu pele humana, Ele se envolveu conosco, Ele andou entre nós. As sandálias que Ele calçava eram sandálias de fato de humildade. Deixou sua glória para viver entre nós, semelhantes a nós, comeu do nosso pão, bebeu da nossa água, pisou o nosso chão, embora lá na Palestina e não aqui em Uruaçu, não é? Mas pisou o nosso chão.
sentiu as mesmas dores que nós sentimos, tudo isso, igual a cada um de nós. Preste atenção, irmãos, o Senhor foi tentado em extensão e amplitude. Ele foi tentado em tudo. Nada na experiência humana é estranho para Jesus. Nada é estranho para Jesus. Agora preste atenção. O pecado é a única experiência humana pela qual Cristo não passou. Você entendeu? A única experiência humana pela qual Cristo não passou é o pecado. É o pecado. As tentações do Senhor foram como as nossas, em todos os aspectos. Ele sentiu fome, sentiu cansaço, sentiu fadiga, angústia, sede. O Senhor Jesus foi acusado injustamente. Ele foi esbofeteado, foi cuspido, foi levado para a cruz de maneira injusta, foi crucificado. Isaías diz que ele foi levado para o matadouro como ovelha muda. Foi tentado de todas as formas. A Bíblia diz que ele sofreu vários impropérios por parte dos malfeitores. É esse que nessa manhã de domingo cuida da minha vida e da sua vida. Ele conhece as suas fraquezas. Não apenas isso, a Bíblia diz nesse verso 15 ao final que ele não pecou. Ele passou por tudo isso e ele não pecou. Foi exposto a tudo isso, mas não cedeu às provas, às propostas sedutoras, malignas de Satanás, do diabo, as ofertas insinuantes, aparentemente boas e gostosas do diabo. Sabe, irmãos, 3 coisas pelas quais somos tentados, que o Senhor Jesus também foi tentado e ele não pecou. 1 João capítulo 2, versos 15 a 17, o texto vai falar que nós somos tentados pelo desejo intenso para o físico, nós somos tentados pelo desejo intenso por tudo que nós vemos, que é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, desejo intenso para o físico. Somos tentados nessa esfera física. Somos tentados fortemente também pelos desejos daquilo que vemos. E a terceira coisa é o orgulho das nossas realizações. Adão e Eva caíram quando tentados no jardim, mas o Senhor Jesus Cristo resistiu quando foi tentado ali no deserto. Por isso Ele pode se compadecer de nós. E eu quero terminar minha palavra para nós orarmos a Deus, falando aqui com vocês rapidamente sobre a exortação acerca da pessoa de Jesus para comigo, com você. Quero terminar assim para nós orarmos. A exortação de Jesus no verso 16, olha só. Assim o quê? Temos um grande sumo sacerdote. Ele entrou no céu. Foi tentado em tudo, conhece as nossas fraquezas, venceu todas elas. Assim, aproximemo-nos com toda confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. A exortação para você, como palavra de Deus, uma palavra profética, aproxime-se de Deus com confiança. Talvez o Espírito Santo nessa manhã esteja perguntando para você: você tem se aproximado de Deus? E quando se aproxima, duvida ou confia? E o grito do Espírito Santo para o nosso coração nessa manhã é: meu servo, minha serva, aproxime-se de mim de maneira confiante, creia em mim, venha para um relacionamento pessoal comigo. É isso que o Espírito Santo fala com você
confiança significa ousadia, significa liberdade de expressão. Confiança significa ausência de medo. Meu Deus! Aproximemo-nos com toda a confiança, sem medo, do trono da graça de Deus. Por que que o Senhor, nessa manhã, está chamando a gente para aproximar sem medo? Sabe por quê? Porque o Senhor está dizendo que o rosto de Deus é favorável a nós. Deus não está escondendo o rosto de você por causa dos seus pecados. Porque se você se aproximar de Deus, mesmo com os seus pecados, você se aproximar em arrependimento e fé, junto do trono da graça de Deus, aonde Ele está sentado, também está o nosso Salvador Jesus Cristo, o sumo sacerdote. E naquela hora, quando você se aproximar e clamar a Deus, o Senhor Jesus vai dizer: Pai, escuta aquele teu filho, porque eu morri por ele, porque eu dei a vida por ele, porque tudo que o Senhor exigiu dele, eu paguei por ele. Escuta ele, responda a oração dele nessa hora. A Bíblia vai nos ensinar que Deus nos derrama socorro, nos derrama graça. Sabe, irmãos amados, quando a Bíblia fala de entrar lá, de comparecer, aproximemo-nos confiadamente junto ao trono da graça. No Oriente Médio, à época de Jesus, só uma pessoa podia entrar na sala do trono, onde estava o rei, só o filho primogênito. Nem a rainha esposa poderia entrar sem ser anunciada ou chamada. Apenas o filho, o que herdaria o trono. O autor aos Hebreus está dizendo: nós somos aqui comparados ao primogênito de Deus. Nós temos aqui os privilégios de Jesus. Nós podemos entrar sem ser anunciado. Você não precisa ser convidado por ninguém para entrar aonde há socorro, para entrar aonde há cura, para entrar aonde há misericórdia, para entrar aonde há perdão. Você não precisa, você já foi anunciado, seu nome foi colocado lá por Jesus. É só chegar e entrar aonde está o médico dos médicos, aonde está o socorro, aonde a graça se manifesta, e chegar lá e se apropriar pela fé no nome do Senhor Jesus. Nós temos livre acesso. E a promessa de Deus nessa manhã é: nós receberemos misericórdia e graça da parte do trono. É isso que o texto diz: onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar. Misericórdia é o que Deus não nos dá, e nós merecemos. Nós merecemos o inferno. Nós merecemos condenação, e Deus, na sua misericórdia, não dá, porque essa ira sobre a minha vida Ele aplicou em Jesus. Graça é o que Deus nos dá e não merecemos. Não merecemos perdão, não merecemos socorro, não merecemos salvação, mas em Jesus Ele nos deu. Chegar diante do trono da graça, nós vamos receber isso. O finalzinho então, vamos encontrar ajuda no tempo certo. Deus nos ajudará em ocasião oportuna, quando for preciso. Sabe, irmãos, aquele momento em que nós nos sentimos tentados, sabe aquele momento que você se sente fraco, sabe aquele momento que você se sente desolado, você sente, parece que está sozinho, que as forças foram embora. Sabe aquele momento que você parece que os recursos se foram. Sabe aquele momento que você parece que ninguém se importa com você, que a sua situação não tem mais saída.
que você sequer não consegue vencer os seus próprios pecados. Sabe aquela tentação que você pode chamar de medo, de orgulho? As bebidas, os jogos, o dinheiro, o poder, a mentira, o sentimento de inferioridade, a pornografia. O Senhor está dizendo: venha para o trono da graça, o caminho já foi aberto. Se você chegar na minha presença, você vai encontrar socorro para a sua vida. Essa é a palavra de Deus agora para você. Deus está dizendo: nessa manhã eu estou liberando, eu estou entregando socorro, estou derramando graça, misericórdia sobre a vida daquele que crê, sobre a vida daquele que está chegando diante de mim nessa manhã na igreja. Deus dos céus está derramando cura, socorro, provisão, libertação, salvação. Deus nessa manhã está derramando graça sobre a igreja. Eu convido os irmãos para ficarem de pé, e todos aqueles que estão precisando de uma intervenção clara de Deus, enquanto cantamos, vai dar um passo à frente, virão aqui à frente, os presbíteros virão para frente, e nós vamos clamar a Deus que essa seja a ocasião oportuna de Deus derramar sobre as nossas vidas. Aleluia. Eu procurei em outro lugar, não tem outro lugar, é só em Jesus. Em tantas coisas eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Cante, queridos. Sinto fluir, Oh Deus, teu rio de vida aqui. oh irmãos, receba a cura do Senhor em nome de Jesus. Receba perdão, Sinto fluir, receba refrigério, encorajamento, rio de vida. receba libertação. Vamos orar, vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Ó Deus, como é bom, Pai, estar neste lugar. Sim, Senhor. Ó Deus, quanta paz o Senhor traz ao nosso coração. Sim, Deus. Ó Deus, nossa gratidão, Senhor. Como é bom, ó Deus, estar diante da pessoa santa do Senhor. Aleluia. Como é bom, ó Deus, sentir a presença do Senhor no nosso meio. Louvado seja Deus. Como é bom, Deus, sentir que o Senhor está bem aqui, bem pertinho de nós. Sim, Senhor. Com a sua mão, ó Deus, estendida sobre nós. Oh, Jesus. Como é bom, Deus, ter esta palavra viva, palavra poderosa, ó Deus, que conforta o nosso coração, que nos encoraja, Senhor, a continuar caminhando firme na Tua presença. Ó Deus, como é bom, Pai, saber que o Senhor deu o de mais precioso, ó Deus, para nos resgatar do pecado. Aleluia. Louvado seja o Teu precioso nome Glória nesta ao teu manhã. nome. Aleluia. Gratidão, Senhor, porque o Senhor é presente na vida da Tua igreja. E nós queremos, Deus, nesta manhã, em nome de Jesus, apresentar, Senhor, a igreja do Senhor diante de Ti agora, Pai. Rogando ao Senhor, meu Deus, as mais ricas bênçãos do céu sobre cada um de Em nós. nome de Jesus. Ô Espírito Santo de Deus, vem sobre a Tua igreja, meu Deus. Nos enche, Pai, o nosso coração, Senhor, Sim, com a Deus. Tua bondade, Sim, com a Senhor. Tua graça, com o Teu Sim, poder. Senhor. Em nome de Ó Jesus. Deus, aquece o nosso coração, Senhor, Oh, Deus. para continuar, meu Deus, crendo firmemente no Senhor. Sim, ó Pai. Nós declaramos, meu Deus, nesta manhã, que o Senhor é a nossa esperança viva. Aleluia. Ó Deus, que o Senhor é o nosso papai querido. Senhor. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus forte, Deus poderoso, Aleluia. Deus tremendo, supremo sacerdote, Glória a Deus.
Só o Senhor é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia. Por isso que nós estamos diante do Senhor, meu Deus. A nossa confiança é total no Senhor. Ah, Deus. Ó Deus, nos ensina, Pai, a cada dia a te adorar, a te exaltar. Nos ensina, meu Deus, a estudar a tua palavra. Deus, meu Deus. Ó Deus, faz isso conosco, Pai, em nome de Jesus. Faz, meu Deus. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, meu Oh, Deus. Tira de nós, Pai. Tira de nós, meu Deus, tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com o Senhor. Deus. Nos liberta, Senhor, desse mundo de Tem pecado. misericórdia. Nós te pedimos, meu Deus, nesta manhã. Aleluia. Eu quero, ó Deus, em nome de Jesus, apresentar mais uma vez os nossos irmãos diante do Senhor. Sim, Senhor. Ó Deus, o Senhor conhece o coração de cada um. Nada, meu Deus, está encoberto. O Senhor conhece todas as coisas. E nós queremos nesta manhã pedir ao Senhor, meu Deus, que visita, Pai, o coração de cada um dos teus filhos. de Jesus. Que o Senhor sabe o que cada um necessita e que precisa. Aumenta a fé no coração da igreja, para que possa receber do Senhor Amém. a graça do Senhor, Amém. o milagre do Senhor nas suas vidas. Amém. Ó Deus, em nome de Jesus, continua, Pai, a abençoar a tua casa, a tua Aleluia. igreja, os irmãos, ó Deus, os trabalhos desta igreja. Apresentamos os irmãos enfermos de longe na tua presença. Deus, O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que cura, que salva e que liberta. Então visita agora, Senhor, os nossos irmãos, os nossos amigos, que porventura passa por lutas, por provas nessa hora. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, que seja um dia mesmo hoje, um dia de vitória, um dia de bênção, um dia que nós possamos mesmo relembrar os feitos do Senhor na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, continue, Pai, nos concede um restante de dia abençoado e uma noite cheio do poder do Espírito Santo, Senhor, para voltarmos, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Amém. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Glória a Deus. Aleluia. Podeis sentar, queridos irmãos. Deus seja louvado. Graças a Deus. Podeis sentar, amados.